O Palmeiras vence o Al-Ahly por 2-0 e se torna líder, pelo menos por enquanto, do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes 2025. Mas antes de entrarmos nos pormenores da partida, eu peço para que você já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário falando o que você está achando desse início de torneio aí do Palmeiras. Bom, vamos direto ao ponto, vamos falar do jogo. Foi um jogo bastante peculiar por alguns motivos, tá? Mas vamos por partes. Aqui no primeiro tempo, nós víamos um Al-Ahly dominando o Palmeiras, tá? Pelo menos ali nos primeiros 5, 10 minutos de jogo, o Al-Ahly é quem tinha as rédeas do jogo, quem tomava as ações, e o Palmeiras esperava basicamente no seu campo de defesa e se defendia quando era necessário, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que o Palmeiras não era o tipo de time que ia para cima, né? Diferentemente da postura que a gente tinha visto contra o Porto. Contra o Porto a gente tinha visto um Palmeiras bastante agressivo, que estava procurando o jogo, jogando de igual para igual com o time português, mas já contra o Al-Ahly a gente viu um Palmeiras que basicamente esperava lá atrás e se defendia. Bom, aos 17 minutos do primeiro tempo, o Veiga recebe um passe pela direita e enfia essa bola pro Estevão, que recebe a bola, vai correndo, entra dentro da área, corta para o meio, finaliza para o gol. E essa bola passa rasteira, bem tirando tinta da trave. Poderia ter sido aí o primeiro gol do Palmeiras no primeiro tempo, mas não aconteceu. Então a postura do Palmeiras era essa, né? Um time que se defendia bastante e que quando pegava a bola tentava ser o mais vertical possível. Tentava definir logo a jogada sem ficar valorizando muito posse de bola e dando toques pelo meio de campo. Aos 36 minutos do primeiro tempo, nós tivemos o Rafael Veiga expulso. Só que o VAR chamou e foi visto que a expulsão tinha sido irregular, logo foi-se retirado o cartão vermelho e dado a ele o cartão amarelo. O que aconteceu no lance foi que numa disputa no meio de campo, ele entrou muito forte no jogador do Al-Ahly e o árbitro teve a interpretação de que ele tinha tido o pé muito alto, né, atingindo ali não a chuteira do jogador do Al-Ahly, mas talvez um tornozelo, algo nesse sentido, que é jogo perigoso e é lance realmente para vermelho. Mas na reprodução ali do VAR, ele viu que, na verdade, o Rafael Veiga estava sim com o pé um pouquinho mais alto do que o normal, mas esse pé pega diretamente no pé do jogador do Al-Ahly, que não estava com o pé no chão. Ali, amigos, se o jogador do Al-Ahly estivesse com o pé no chão e o Rafael Veiga tivesse dado a entrada na altura que ele deu, fatalmente teria pegado na canela, no tornozelo, e aí sim a expulsão seria justa. Mas como o jogador do Al-Ahly não estava com o pé no chão e sim no ar, e foi encontro de chuteira com chuteira, então segue o jogo o cartão amarelo para Rafael Veiga, que permaneceu no jogo. Bom, e aí foi até bem rápido, né? Fim do primeiro tempo já. Por quê? Porque a gente não teve grandes lances. O Al-Ahly tinha posse de bola, era quem tentava agredir o Palmeiras, mas não teve sucesso, não teve grandes jogadas com muito perigo. E o Palmeiras, o destaque ficou com essa jogada aí que eu citei do Estevão, e no mais era um time que se defendia muito bem e que quando tinha a bola era um ataque muito vertical. Então não era um time que estava valorizando a posse de bola. E aí, na minha concepção, assistindo o jogo, tudo isso passava por uma estratégia do Abel, que inclusive tinha dado entrevistas falando sobre o calor e como era difícil jogar nessas circunstâncias. Então eu pensei, bom, o Abel teve um jogo muito agressivo contra o Porto. Agora, contra o Al-Ahly, talvez ele baixe um pouco a rotação do time, para que o time não tenha esse esforço físico tão grande, visto que o jogo contra o Porto tinha sido à noite e hoje o jogo foi à tarde lá, né? Perto do. Não, hoje perto do horário do almoço. O jogo lá foi meio-dia, porque foi 1 hora só de diferença de fuso, né? Eles estão em Nova York. Então, nesse momento, se eu não estiver enganado, é 1 hora só de diferença, no máximo 2. E aí, com um horário totalmente diferente, com condições climáticas totalmente diferentes, né? Muito mais calor do que no jogo contra o Porto. E então eu entendi que o Abel talvez tivesse orientado os jogadores a pisar um pouquinho o pé no freio, deixar com que o Al-Ahly se cansasse nesse primeiro tempo, então dá a bola no pé do Al-Ahly, joga aí e no segundo tempo a gente conversa. E foi exatamente isso que aconteceu. O Abel volta para o segundo tempo com 2 alterações, então sai o Vitor Roque e entra o Flaco, e sai o Veiga e entra o Maurício. O Veiga tinha cartão amarelo, então não apenas por isso, mas acho que também por isso ele faz essa alteração e entra o Maurício no lugar do Veiga. E aí esses 2 nomes se tornam muito importantes para essa vitória do Palmeiras, que na minha opinião tem totalmente o dedo do Abel. 4 minutos do segundo tempo, gol do Palmeiras. Como que sai esse gol do Palmeiras? O Palmeiras arruma uma falta para ser batida para dentro da área e nessa batida
o Flaco Lopes sobe para disputar a bola com o jogador do Al-Ahly chamado Abu Ali, esse é o nome do cara. O Flaco Lopes sobe para disputar a bola com ele e o Abu Ali acaba cabeceando contra o próprio gol e marcando um gol contra. E para mim, mesmo que esse tenha sido um gol contra, é um gol que mostra como o Abel sabe mexer no time, como ele é um grande técnico, porque ele coloca o Flaco Lopes em situações onde o Palmeiras vai cruzar mais para dentro da área, porque o Flaco Lopes é um grande cabeceador. Ele pode não ser tão bom com a bola nos pés, tão habilidoso e tudo mais, mas ele é um grande finalizador. Então, quando o Abel geralmente coloca o Flaco Lopes, a gente pode ter a intuição de que, opa, ele vai jogar a equipe para mais cruzamentos, para mais bolas aéreas. E foi o que aconteceu. No lance de bola aérea, em uma disputa do Flaco Lopes com o jogador do Al-Ahly, ele força o erro do jogador do Al-Ahly, que cabeceia contra o próprio gol. Então esse gol, apesar de contra, passa muito também pela filosofia e pelas alterações que o Abel fez. Agora, se você discorda de mim e acha que não, o primeiro gol foi puro azar do time do Al-Ahly e o Abel não tem nada a ver com isso, então você vai ser obrigado a concordar comigo que o segundo gol é uma aula do Abel. 13 minutos do segundo tempo, gol do Palmeiras novamente. Né? O Al-Ahly tinha batido ali uma falta no campo do Palmeiras, só que o Palmeiras recuperou a bola rapidamente e saiu em contra-ataque. O Maurício toca para o Flaco Lopes, que sai cara a cara com o goleiro e só tem o trabalho de empurrar para dentro das redes. Maurício e Flaco Lopes, os dois jogadores que o Abel colocou no intervalo da partida. Então, assim, na minha opinião, o Abel ele é um grande estrategista, tá? Ele é um grande técnico, não é à toa que ele tem sido tão campeão com esse time do Palmeiras, porque os dois gols têm dedo dele. E esse, muito mais claramente. Ele coloca um meio-campo justamente para ter essa visão, essa qualidade de passe, e ele coloca um grande finalizador, que é o Flaco Lopes, que define muito bem as jogadas. O Flaco Lopes é o finalizador do time do Palmeiras. Como eu disse, ele pode não ser o jogador mais habilidoso, mas ele é um finalizador nato, e ele faz aí, então, o segundo gol do Palmeiras. E aí, logo em seguida, nós tivemos uma paralisação por conta do tempo. Né? Lá na costa leste, né, se eu não estiver enganada, dos Estados Unidos, nessa época do ano eles têm muito problema com o clima, muito calor, furacão, muita chuva e tudo mais. E esse foi o terceiro jogo que já foi paralisado nessa Copa do Mundo de Clubes por conta de possíveis chuvas, né? E aí o jogo do Palmeiras foi paralisado porque estavam tendo ali alguns raios no céu e a orientação é que o jogo seja pausado mesmo que a chuva não comece, para que provavelmente, né, o pessoal tenha tempo de esvaziar as arquibancadas, tirar os times de campo com calma e tudo mais. Então aí o jogo ficou parado por 45 minutos, não choveu, né? E os jogadores voltaram então depois desse tempo. E aí, amigo, depois que o jogo volta, quando você para um jogo assim, você não tem muito o que fazer depois, né? Eles ainda tinham aí mais ou menos meia hora para jogar e o jogo volta morno, né? O jogo volta sem graça, volta diferente. O Palmeiras vinha numa crescente, talvez conseguisse até emplacar ali 3-4-0, mas quando você para, você quebra o ritmo do jogo os dois times. O Al-Ahly volta totalmente desconcentrado e o Palmeiras volta estável, volta bem, não se comprometeu em nenhum momento. Aí nós tivemos a alteração, sai Aníbal, entra Emiliano Martinez. O Aníbal, mais uma vez, faz uma partida belíssima, é um grande volante do time do Palmeiras. E, como eu disse, o Al-Ahly entrou muito desconcentrado, dando espaço para o Palmeiras. O Palmeiras não teve grandes chances, né, depois dessa paralisação, mas teve alguns ataques, sim, proporcionados pela falta de concentração do time do Al-Ahly. Depois nós tivemos as últimas duas substituições do Palmeiras, sai Facundo, entra Paulinho, sai Estevão e entra Vanderlan. E o resumo do segundo tempo foi esse. O Abel fundamental para os dois gols. Depois da paralisação, o jogo esfria muito, perde totalmente o seu ritmo, mas nada com que o palmeirense tenha que se preocupar. Afinal, o seu time ganhou, está líder agora do Grupo A, pelo menos por enquanto, né? Porque Porto e Inter de Miami estão jogando agora, se eu não estiver muito enganada. E aí, nós vamos ver lá na terceira rodada o que é que o Palmeiras vai precisar para ser classificado. Vai precisar de um empate? A tendência é que sim. Vamos ver se vai precisar ganhar do Inter de Miami para garantir a classificação, ou se o Inter de Miami ganha hoje contra o Porto, um empate entre as duas equipes é suficiente para que ambas passem de fase. Mas coloca aí nos comentários o que você achou do jogo de hoje do Palmeiras e eu te vejo nos comentários
do próximo jogo. Tchau!